Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda, você que está aí estudando, labutando, se preparando para o Enem 2015. Força na peruca porque tem muito trabalho a ser feito, não é isso? Isso aí. E no nosso extensivo de língua portuguesa, cada dia mais, cada aula mais, a gente aprende, renova, revive, relembra determinados conhecimentos que a gente julgava engavetadinhos lá e que são muito produtivos, são muito importantes para as nossas provas e para a nossa formação como leitores, como cidadãos, né? Então não é só o fato de dominar a língua portuguesa para fazer a prova que é importante para nós, mas para você se comunicar melhor no dia a dia. Quem sabe língua portuguesa, quem sabe utilizar melhor as ferramentas que tem disponíveis no seu idioma, tem mais chance de conseguir se explicar melhor, de conseguir trazer melhor aquilo que quer dizer, oral ou por escrito, certo? Muito bem. Então, no nosso Arrase no Enem, vamos para a nossa aula de número 7, não é isso? Muito bem. Aula de número 7 e é ela mesmo que nós vamos lá agora para as figuras de linguagem, sentido figurado e sentido literal. Antes de ir ao nome das figuras e tudo mais propriamente dito, nós vamos trabalhar com sentido literal e figurado, né? Antes disso, vamos tomar um cuidado bem especial aí para entender sentido literal e figurado, que também aparece como sentido denotativo e conotativo, mas aparece por demais da conta nas provas do Enem e dos vestibulares. Bom, eu vou começar com vocês conversando um pouquinho sobre o cartunista, o Iotti, que tem esse personagem aqui, o Raditz. Olha só. E o Raditz, gente, para explicar um pouquinho aí para quem não conhece, é um personagem folclórico, assim, que encerra em si toda a rabugice que teria, né, aquele imigrante bem típico que se coloca aí como um conservador, mas que bebe e tal, e que a mulher briga e tenta colocar nos eixos, né, mas que não tem muito jeito. Muito bem. Então, o que acontece aí? Olha lá. Diz a mulher, ele está chegando em casa e a mulher pergunta, já foi bebê? Ele diz, já fui bebê, já fui criança, já fui moço. Agora tô velho e tchuco, vou dormir. Bom, tô velho e tchuco. Tchuco, gente, é uma dessas variantes regionais, né? Já falamos de variação linguística e você já sabe que elas acontecem, das variantes regionais para se expressar bêbado, né? Bêbado é estar tchuco. Tá? Então, veja só, vamos entender aí, pensando em conotação e denotação, entender a linguagem empregada, como é que foi empregada e foi entendida aí, né, pelos dois. Claro, entender conotação e denotação, gente, depende do repertório, do domínio linguístico e de conhecimento de mundo que compartilham o emissor da mensagem e o receptor, certo? É isso aí. Olha só, vamos lá. Supondo que você tivesse aqui uma questão de prova que pedisse para você assim, explique os sentidos em que a palavra bebê foi empregada no texto, na conversa entre os dois, né? E por que ela tem diferentes sentidos aí? Bom, o que acontece? A esposa do Raditz faz o quê? A Genoveva. Ela faz o quê? Ela pergunta para ele, ela usa o verbo beber, né? É o verbo beber. E aí você pode dizer, ai professora, mas está escrito errado, né? Beber. O que ele está fazendo aqui? É importante entender, né? O que o cartunista faz aqui? Ele está usando, gente, a expressão escrita para traçar justamente a maneira de falar, né? Como é que nós fazemos em português? Olha aqui comigo agora, venha cá comigo. Nós dizemos todos os R's nos verbos nos infinitivos? Não. Inclusive, quando eu estou aqui conversando com vocês, o que eu faço? Muitas vezes eu digo, vamos lá, pessoal, vamos começar, vamos escrever, não é isso? Ok. Ai, a professora cometeu um erro crasso. Não, pessoal. O que acontece? Na oralidade, inclusive a imprensa é um bom reloginho para isso, para a gente medir os nossos ponteiros. Na oralidade, a omissão desse R final dos infinitivos é não só recorrente, como tranquila, usual. Não há problema algum.
Escutem os telejornais, para vocês, escutem, assistam também os telejornais e escutem os jornais nas rádios, para vocês perceberem quanto se faz de infinitivo com R. Nada, né? O jornal mais clássico, assista o Jornal Nacional, para ver se algum jornalista vai dizer a ideia era melhorar. Não, a ideia era melhorar o impacto e tal. Então, vocês vão perceber essa comida do R final, tá? E também não vão ficar assim, caçando, né? Como é que fala? Caçando chifre em cabeça de leão, né? Não vão ficar caçando, ai, tá errado, tá certo. Não. Gente, é uma transformação que a língua sofreu na maneira de pronunciar, não na maneira de escrever. O que é que o cartunista está fazendo aqui? Ele está representando a pronúncia, por isso que ele escreveu bebê. Por que ele pode fazer isso? Porque a linguagem dos quadrinhos, dos cartoons, pode ser sim mais flexível, eles podem prescindir, ou seja, abrir mão da norma culta em favor da expressão do conteúdo, da brincadeira, do humor que eles querem gerar, certo? Agora eu falei com o infinitivo, que eles querem gerar. Muito bem. Vamos lá para o cartoon, então? Tiradas essas dúvidas e essas possíveis encrencas aí com bebê tá certo, bebê tá errado, né? Então tá lá. Ela usou o verbo beber, né? E claro que o beber aí, para ela, não é só foi beber como beber água, não. E aqui ela usa um beber como se ela quisesse dizer o quê? Beber igual encher a cara, tomar todas, né? Tá? Então já foi se embebedar. E ele diz, claro, já fui bebê, já fui criança, já fui moço. Então, veja, nesse caso aqui, eles estão partilhando da mesma noção do uso da palavra bebê? Não. Ela perguntou com verbo e ele respondeu com substantivo. Né? Respondeu com substantivo bebê, o bebê. Né? Já fui bebê, embora aqui ele esteja empregado, pode ser empregado como adjetivo. Mas já fui bebê, né? Então aqui eles não estão compartilhando do mesmo sentido. E aí ele diz, agora estou velho e tchuco, vou dormir. Né? Agora eu estou velho e estou bêbado, então vou dormir. Então, pessoal, vejam, a ampliação de sentido, ou seja, a polissemia gerada aqui, né? Opa, legal, vamos lá. Ó. Polissemia, bacana guardar essa palavrinha, nós já falamos dela, mas é bom sempre relembrar. A polissemia gerada pelo emprego dos dois bebês aí, é o que dá o efeito de humor, né, na tira. É o que gera humor, o que gera o efeito de riso à tira. E ela só é possível, pessoal, pela ampliação que se pode fazer dos sentidos denotativo ao conotativo numa língua, como a nossa, por exemplo, né? As outras também. Então, vamos lá. Mais um pouquinho. E daí eu trouxe para você rapidamente aqui, uma letra do Gilberto Gil, composta em 1982, é sim uma letra que faz todo sentido quando nós vamos falar de figuras de linguagem, né? A conotação da linguagem culmina, então vamos lá, a conotação, é importante a gente anotar isso, tá? A conotação da linguagem culmina na existência de figuras de linguagem. E nós vamos vê-las depois com cuidadinho aí, tá? Com bastante alento, tá bom? Então, a conotação culmina na existência de figuras de linguagem. E a metáfora, pessoal, é a mais conhecida. Inclusive, metáfora, olha só aqui para mim, metáfora acabou tendo seu sentido ampliado. Porque quando nós queremos dizer que alguém está usando linguagem figurada, a gente diz, ele está metaforizando, né? Ele usou uma metáfora. Isso aqui é uma metáfora. E nem sempre é metáfora.
no uso coloquial, no uso mais leigo da coisa, metáfora acabou tomando esse sentido. A linguagem figurada é metáfora. E, na verdade, às vezes é muita outra coisa, né? É muita outra figura e não metáfora que está sendo empregada aí, tá bom? Então, dá uma olhadinha comigo lá, a letra do Gilberto Gil, metáfora. Ele diz, uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixe a meta do poeta, não discuta, deixe a sua metáfora, deixe a sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta, deixe-a simplesmente metáfora. Ele faz uma brincadeira aqui, pessoal, com o quê? Com a ideia da figura de linguagem. Dizer assim, olha, pode mesmo que o poeta esteja querendo uma metáfora, mas não tente colocar palavras na boca dele, né? O que acontece aí, pessoal? Sabe aquelas questões assim que felizmente nós estamos vendo desaparecerem dos concursos, dos processos de vestibular? No Enem elas nunca apareceram, ainda bem. É aquela questão assim, ó, o que é que ele quis dizer com isso? Não tem essa pergunta, né, gente? Essa pergunta simplesmente não existe. Por quê? Porque a questão não é o que ele quis dizer com isso, né? Mas sim o que ele disse. O que ele disse, ele já disse. A pergunta que se faz não é o que ele quis dizer, e sim o que nós podemos inferir a partir dos indícios apresentados nesse texto. Então, o pedido dele é bem simples e bem legal e debochado, dizendo assim, ó, deixa o poeta em paz, não fica perguntando para ele o que ele quis dizer. Interprete, né? Veja os indícios possíveis e faça você a sua leitura da metáfora. E faça você a leitura da linguagem conotativa que o poeta está usando, de usar a palavra lata, não para delimitar, mas para expandir, de usar a palavra meta, não para colocar um objetivo, mas dizer que não pode atingir, né? Então é bem interessante isso e perceber como é que isso se constitui nas línguas, na sua diversidade. Muito bem, vamos mais um pouquinho então, passando pela metáfora boa do Gilberto Gil aí, vamos adiante. Nas questões, pessoal, de linguagem conotativa e denotativa, nós vamos ter alguns nomes importantes, algumas definições importantes, que é bom que a gente tome nota e saiba, né? Como fazer, como aplicar, como perceber também no que a gente vê escrito, tá? Sinonímia e antonímia vamos ter aí. Bom, o que são sinônimos, gente? São palavras de sentido semelhante. Antônimos, palavras de sentido contrário. Os sinônimos são as palavras que nós vamos encontrar onde? No dicionário, né? É o que a gente faz. Quando não sabe o que significa uma palavra, o que a gente vai lá? Já vai lá, abre o dicionário, acha o verbete, a palavra que a gente quer, e aparece do lado a explicação dela e outras palavras que podem substituir lá. Agora, olha só, falando em dicionário, pessoal, vocês já se perguntaram por que é que, quando a gente abre um dicionário, tem lá 5, 6, 7, 8, às vezes 20 palavras e definições diferentes para uma mesma palavra, que a gente olhou lá o que significava? E quando você vai olhar aquele conjunto de definições, você vê e diz, não, mas não está em ordem alfabética, né? Não, não está em ordem alfabética. Sabem qual é a ordem em que as palavras aparecem como acepção de outras no dicionário? Da ordem mais denotativa para a mais conotativa. Ou seja, é do sentido mais real, mais concreto, para o sentido mais figurado. Então, entre a primeira acepção e a 20ª para uma mesma palavra, a lacuna que vai estar aí é a figurativização da linguagem, é o quanto esse significado vai se tornando figurado, certo? Então, repare nisso. Ih, professora, faz horas que eu não abro um dicionário. Tá brincando, tá maluco. Esquece dessa história que dicionário é pai dos burros, viu? Dicionário é pai dos inteligentes e dos espertos, de quem assume que não sabe tudo
Eu tenho vários e eu abro todos os dias quando vou escrever porque eu preciso deles e nem por isso me acho burra, tá? Então, esquece esses mitos que dicionário é pai dos burros. Não, é pai de quem sabe que precisa aprender, de quem é inteligente e sabe que a língua pode oferecer vastas acepções. Então tá lá, no dicionário, pessoal, os sinônimos vêm do mais concreto, do mais denotativo, para o mais figurado, mais conotativo. Haha, e são os sinônimos que estão lá, não é isso? Isso mesmo. Então, mais um pouquinho comigo, vamos lá no nosso slide, tá? Ó, então, sinônimo, ok? Dicionário, né? Antônimo são os contrários, então cuidado, né? Não é só o diferente, não, é o contrário. Por exemplo, claro, escuro, isso é antônimo, tá? Agora, claro e verde são coisas diferentes, não são antônimos, então toma esse cuidado, tá? Na hora de perceber essas situações. Aí temos outras coisinhas aí, hiperonímia e hiponímia. Bom, pessoal, isso aqui já lá do radical grego já diz para nós, né? Ó, o que acontece aqui no hipo e no hiper? Esse hiperonímia, esse hiper do hiperonímia é o mesmo do hipermercado, que é grande, né? Grande, vasto. O hipo do hiponímia é o contrário, né? É pequeno. Ah, aqui sim eles são antônimos, né? Hiper e hipo. Ok, são contrários. Hiperônimos, então, gente, são aquelas palavras que têm um significado mais abrangente em relação a outros. Por exemplo, quando eu falo a palavra, quando eu uso a palavra veículo, ou quando eu uso a palavra transporte, eu posso estar me referindo a carro, ônibus, trem, motocicleta, carroça, bicicleta, etc, 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 né? Então, é a palavra mais abrangente, por isso hiper, maior, né? Que tem mais campo de abrangência. O hipônimo é o contrário, gente. É, por exemplo, se eu usar o trem, o que ele é? Ah, ele é um veículo de transporte específico. Ele tem um significado mais restrito dentro desse campo, desse recorte lexical, tá bom? Então, é bom a gente perceber, assim, dos significados, né? Essa ideia da semântica, da conotação e da denotação, o quanto isso pode ou não ser abrangente, pode ser mais ou menos abrangente, tá bom? Então, um cuidadinho especial aí faz bem pra gente. E daí, por essa história toda, ó, dá uma olhadinha comigo lá, ó, por essa história aqui, lá do começo da polissemia, ou seja, dos vários significados que uma palavra pode assumir, uma palavra ou expressão pode assumir, de acordo com seu contexto, é que vai surgir essa nossa amiga aqui, ó, a ambiguidade. Por quê? Porque se uma palavra ou expressão pode assumir vários significados, eu posso ter dúvida. O que significa ambiguidade mesmo? Duplo sentido, né, gente? Duplo ou ainda triplo, né? Sentidos. É mais que um sentido. Eu fico em dúvida. Atenção aqui, ó. Uma palavra polissêmica não necessariamente é ambígua, tá? O que é que determina se ela é ambígua ou não? O contexto em que ela está aplicada, tá bom? Então, cuidado, gente. Polissemia não é sinônimo de ambiguidade. Polissemia é a quantidade maior de com mais de um significado que uma palavra pode ter ou uma expressão, tá bom? Ambiguidade tem a ver com o contexto em que ela está empregada e o fato de gerar dúvida, tá? Então, cuidado com isso, não são sinônimos não, tá bom? Vamos lá então para o nosso slide, olha só. Uma questãozinha aberta aí da Unicamp, que tratou de ambiguidade e eu quero aproveitar e discutir com vocês, tá? Dá uma olhadinha aí comigo, ó, diz assim, perigo. A árvore ameaça cair em praça do Jardim Independência. Um perigo iminente ameaça a segurança dos moradores da rua Tonon Martins, no Jardim Independência. Uma árvore com cerca de 35 metros de altura, que fica na Praça Conselheiro da Luz, ameaça cair a qualquer momento. Ela foi atingida no final de novembro do ano passado por um raio e desde este dia apodreceu e morreu. A árvore de grande porte é do tipo cambuí e está muito próxima à rede de iluminação pública e das residências. O perigo são as crianças que brincam no local, diz Sérgio Marcati, presidente da Associação do Bairro. Ok,
foi reproduzido ipsis literis, né? Igualzinho estava no Jornal da Integração, Jornal da Associação do Bairro. Aí diz assim, o que pretendia afirmar o presidente da associação e o que ele afirma literalmente? Gente, veja, a gente tem o texto todo aqui, né? O contexto é o contexto da afirmação e a pergunta mesmo, ou as duas perguntas, são sobre a afirmação, a parte que está entre aspas aqui, né? O que ele está dizendo? O perigo são as crianças que brincam no local. Bom, veja só, nós estamos falando aqui da ambiguidade da palavra perigo. Muito bem. Queridos, atenção. Leu comigo e entendeu, né? O perigo aí é o quê? Na hora se diz, mas é claro, mas o perigo é que a árvore caia em cima de alguém, que mate, machuque, né? Aliás, nesses tempos, pessoal, de tempestades de verão, puxa vida, a grande manchete ou as grandes manchetes dos jornais, final de dezembro, início de janeiro aqui no Brasil, é a quantidade de árvores que andou caindo em São Paulo por conta, né, das fortes chuvas, intensos temporais e também da má conservação, do mau cuidado com essas árvores. A árvore tem que ser cuidada, gente, a árvore é um ser vivo, né? E aí, quando ela começa a ficar doentinha, ou tem que tratar, ou, infelizmente, ela tem que ser cortada e substituída por outra, né? Afinal de contas, morreu gente, não é só prejuízo material, não. Teve gente que foi morta pela queda de árvores, tá? Por causa das tempestades e tal. Muito bem. Então, olha o que vem aí, é uma questão atemporal mesmo, não é assim dizer, ah, não, mas isso aí é um tema que a gente não se refere. Não, gente, é um tema muito, muito, muito enviesado aí, muito recorrente nas grandes cidades, né? Árvore que gera perigo para cair, ou que está por cair na fiação da rede elétrica, ou que pode cair em cima de um carro estacionado, em cima das pessoas que estão passando na rua e tal e coisa. Então, o tema é bom, o tema é bem legal para a gente ler outras coisas e explorar. Mas a ambiguidade da palavra perigo, volte comigo lá, é o quê? Olha só. O que pretendia afirmar o presidente da associação quando ele diz o perigo são as crianças que brincam no local? Ora, pessoal, ele pretende dizer o quê? Que ele tem preocupação, ele tem medo que essas crianças venham a ser vitimadas, atingidas, machucadas, Deus o livre, até mortas, né? Pela queda dessa árvore. O que ele pretende é isso. Mas o que de fato ele afirmou? Olha só, ao dizer isso. O que ele afirmou de fato é que o problema são as crianças que brincam no local e não a árvore está em iminência de cair. Tá vendo? Pelo jeitinho como ele falou, pelo jeitinho como ele organizou as palavras aí, ele disse que o perigo são as crianças que brincam no local e não o fato de a árvore estar na iminência de cair, tá? Então, gente, olha, um cuidadinho bem especial que a gente precisa ter na hora de usar as palavras na nossa escrita, principalmente. Também a gente consegue reproduzir e perceber bem essas ambiguidades mais iminentes, né, que aparecem mais. Mais um pouquinho. E agora, olha só, aproveitando isso aqui, a minha pergunta é para vocês. É ambiguidade lexical ou sintática? Você vai dizer, prof, mas tem diferença? Tem, queridos. A ambiguidade sintática, vamos lá, atenção. A ambiguidade sintática tem a ver com a colocação das palavras na frase. Uma simples mexida das palavras na frase faria com que a intenção e o entendimento fosse outro. Se você mexer as palavras, já ok. É a colocação das palavras que tem problema. A ambiguidade lexical é aquela cujo significado duplo está na palavra e não adianta você mudá-la de lugar. O que aconteceu ali no perigo que o presidente da Associação de Moradores disse? Esse perigo, volta lá comigo, ó, é lexical ou é sintático? Ele diz assim, o perigo são as crianças que brincam no local. Infelizmente aqui, pessoal, não adianta a gente querer arrumar a fala dele mudando a ordem, né? Então aqui a ambiguidade é lexical. É a palavra, pelo contexto, é a palavra perigo. É a palavra perigo nesse contexto que confere duplo sentido. Não é a ordem em que ela está colocada, né, na frase. Vamos lá, mais adiante. Então, minha pergunta é essa para você. Vamos ver o que aparece aqui, ó. Analise
as orações subsequentes e, se necessário for, faça as alterações convenientes. Olha comigo. A menina pegou o ônibus correndo. Haha, agora aqui sim eu achei uma ambiguidade sintática. Por que sintática, prof? Porque se eu mudar de ordem as palavras dessa oração, desse período, dessas orações nesse período, eu vou ter o quê? Vou desmanchar a ambiguidade, certo? Olha lá. A menina pegou o ônibus correndo. Correndo, vírgula, a menina pegou o ônibus. Ah, pronto, já sei que quem estava correndo era a menina e não o ônibus. Porque aplicado aqui onde está o correndo, eu não sei se é a menina ou se é o ônibus quem estava correndo, certo? Então aqui a ambiguidade é sintática, basta eu trocar de lugar a palavra para perceber qual é o sentido. No caso do perigo lá do presidente da Associação de Moradores, não adiantava, tá? Visitamos o centro folclórico e o teatro cuja qualidade artística é tamanha. Puxa, aqui eu já não sei se a qualidade artística é só do teatro ou se é do centro folclórico e do teatro. Que nós visitamos os dois, mas a qualidade artística eu não sei se é só do teatro ou se é do centro folclórico também. Então, o que eu poderia dizer assim? Olha, poderia dizer que a qualidade artística do centro folclórico e do teatro que visitamos é tamanha. Pronto, mudei a ordem, já melhorei aí também a ambiguidade sintática aqui, tá? Muito bem. A mãe viu o filho chegando em casa bem tarde. A mãe viu o filho chegando em casa bem tarde. Espera aí. Era a mãe que estava chegando em casa ou era o filho que estava chegando em casa, né? E daí, como é que eu posso fazer? Então, chegando em casa bem tarde, a mãe viu o filho. Ou ainda, a mãe chegando em casa viu o filho bem tarde. Posso fazer várias alterações, né, gente? Bem tarde. A mãe viu o filho chegando em casa. Então, várias delas são possíveis. Também é sintática aqui, tá? A candidata deixou a plateia emocionada. Ah, essa fica mais clara ainda, né? Quem que está emocionada? A candidata ou a plateia, né? Então, emocionada, vírgula, a candidata deixou a plateia. Se eu quiser dizer que foi a candidata que ficou emocionada. Se eu quiser dizer que a plateia ficou emocionada, eu posso mudar para a voz passiva, que melhora, né? Dizer assim, então, que a candidata, ou melhor, a plateia foi deixada emocionada pela candidata. Aí, mudei para a voz passiva, também dá, tá bom? Então, também ambiguidade sintática. Com alterações de ordem, eu consigo dar um significado só. O psicólogo examinou o paciente preocupado. Quem estava preocupado? O paciente ou o psicólogo? Também posso fazer outras alterações aí, né? Posso dizer, preocupado, o psicólogo examinou o paciente. Ou, o paciente preocupado foi examinado pelo psicólogo. Passar para a voz passiva é um grande trunfo para tirar a ambiguidade sintática, gente. Então, só para terminar e para perceber aí, lembrando, né? Ambiguidade lexical. O duplo sentido está na palavra, não adianta eu trocá-la de lugar na frase, tá? Sintática, o duplo sentido está na ordem das palavras. Se eu mexer de lugar, a ordem, ok, eu consigo dar um sentido único para o meu enunciado. Muito bem, volta para cá comigo. Conotação, denotação, polissemia, ambiguidade, sinonímia, hiperonímia, antonímia, hiponímia. Muita coisa boa para a gente aprender, relembrar elementos bons, importantes para usar na nossa linguagem cotidiana. Bem-vinda. Abraço para você, bons estudos. Vamos lá, daqui a pouco fazemos mais exercícios sobre conotação e denotação e suas implicações.